na sua vida? Quais sofrimentos você tem e que você ainda trata? Que sentido você dá a tais fatos que lhe faz sofrer hoje? Percebamos que muitas vezes nós passamos a vida toda numa eterna caminhada de sofrimento, lembrando e recordando situações e fatos que não nos levarão a lugar algum, a não ser sofrer. Recordemos daquilo que o grande poeta brasileiro Carlos Drummond de Andrade fala em uma de suas poesias: a dor é inevitável, mas o sofrimento, ele é opcional. Por isso, sendo o sofrimento opcional, os discípulos de Emaús estavam doloridos com a morte de Jesus, se sentindo abandonados, se sentindo vazios, desprezados, fora da sua dinâmica, retirados daquilo que era realizado para a sua vida. Nós também, em muitos momentos da nossa vida, nos sentimos doloridos, frustrados, caídos, derrubados. Por quê? Porque passamos por momentos de crise, seja ela financeira, familiar, quaisquer espécie de crises que chegam à nossa porta. E nós vamos realizando o nosso caminho parados nessas crises que nos impedem a ver o positivo da vida. Por isso hoje, quando nós olhamos para os discípulos de Emaús, quando nós voltamos o nosso olhar para aquela caminhada daquelas duas pessoas que deixaram Jerusalém e foram para Emaús, nós vemos duas pessoas tristes, incapazes de reconhecer Jesus. A tristeza é essa cortina que nos cega. Você já se sentiu triste? Você permite que a tristeza, ela seja maior que a sua capacidade de viver a vida? Você permite que a tristeza dos eventos que vêm pelos ocasos da vida, ela seja maior que a graça de Deus no seu viver? Você permite que os problemas aos quais você vive hoje, ele se torne maior do que a capacidade de superação? Pois é, algumas vezes sim. Algumas vezes permitimos que tudo isso aconteça, assim como os discípulos de Emaús permitiram. E saíram tristes, andavam tristes. Imaginemos a cena. Como que duas pessoas tristes andam? Cabisbaixas, devagar, cansadas, doloridas. Porque a expectativa do Cristo havia sido frustrada com a cruz. E eles não compreendiam. Quais coisas nos entristecem hoje? Quais são as situações da nossa vida que nos frustram? Nós vivemos hoje num mundo altamente consumista. O nosso sistema econômico, o capitalismo, ele nos obriga e nos insere numa dinâmica de disputa. Nós somos levados a consumir, nós somos levados a disputar, nós somos conduzidos a sermos e nos prepararmos para ser os melhores, os bons. Ou seja, na disputa temos que ganhar. E quando isso não acontece, o que é que ocorre? Existe a tristeza, a depressão. Um exemplo claro disso é quando a gente se prepara para fazer um concurso público. Quantos brasileiros estudam, quantos brasileiros dedicam tempo para realizarem um concurso público e garantir uma vida estável? Quem não quer ter suas contas pagas, um salário razoável no final do mês, ter uma casa confortável, ter um lazer, ter uma vida que seja realizada em plenitude? Isso é o sonho de Deus para todo ser humano. Isso é o ideal para a nossa vida. E quantos de nós temos isso? Poucos, não? Poucos. Poucos homens e mulheres conseguem ter uma vida digna. Por quê? Porque o nosso sistema econômico, o capitalismo, é esse dragão que vem nos consumindo a cada instante e nos fazendo crescer na disputa, nos fazendo crescer no egoísmo, nos fazendo crescer nessa vida de frustrações.
Por quê? Porque a vida que o consumismo, que o capitalismo nos apresenta, nós não conseguiremos ter para todos. Por quê? Porque a ideologia capitalista é essa: poucos com muito e muitos sem nada. Desse feito, meu irmão, minha irmã, a palavra de Deus, ela vem nos provocar para que nós possamos fazer a leitura da nossa vida e perceber que as tristezas que chegam até o nosso coração, elas são de caráter externo. Elas são extra nós, extra nossa vida, ou seja, não brota do nosso interior, vem de fora. E por isso, nós não nascemos depressivos, nós não nascemos tristes, nós não nascemos cabisbaixos, nós não nascemos entristecidos, nascemos livres, porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Já nos fala o tema da campanha da fraternidade deste ano: liberdade e fraternidade. Então, para que nós possamos viver uma vida de fato de felicidade, é necessário tomar consciência daquilo que nos entristece. É necessário tomar consciência daquilo que nós estamos conversando pelo caminho da nossa vida. O que nós damos atenção? O que nós damos atenção no nosso viver? Quais são os elementos que nos retiram da presença de Deus? Sim, porque quando a preocupação, ela nos tira de nós mesmos, ela nos tira da centralidade, porque a nossa centralidade, ela é divina. E se damos atenção especial a problemas, a situações, a casos, sem o equilíbrio necessário, permitimos que Deus, ele seja retirado do nosso centro. E tudo aquilo que vem retirar Deus do nosso centro, não vem de Deus, mas vem do maligno. Portanto, a pergunta que Jesus faz aos discípulos de Emaús, no início da caminhada, é esta: o que estáis conversando pelo caminho, e por que andais tristes? Por que andais tristes? Meu irmão, minha irmã, responder essa pergunta é dar atenção ao nosso interior, é dar atenção àquilo que Deus fez com amor, que é a nossa vida, e perceber o nosso entorno, quanta coisa positiva se encontra. Vejamos que Jesus, ele se aproxima dos discípulos de Emaús e não dá de dedo aos discípulos. Ele não diz: por que vocês estão assim tristes? Se alegrem, se animem. Não. Jesus, ele se aproxima. Jesus, ele se aproxima. Quantas vezes nós caminhamos sozinhos na vida sem nos aproximar uns dos outros? Lá em casa, na nossa família, como vive a nossa proximidade entre esposo, esposa, filhos, pais, irmãos, amigos, parentes? Meu irmão, minha irmã, um cristão não pode ser sozinho, não pode ser solitário, não pode ser uma ilha. Por isso que nós hoje no Evangelho encontramos 2 discípulos, cujo nome de um deles é Cleofas, caminhando para Emaús. E Jesus se junta a estes dois, a esta dupla, e pergunta a eles qual o motivo da tristeza. Qual o motivo da tristeza? Ou seja, Jesus escuta, Jesus quer escutar, e é por isso que Jesus hoje quer escutar também você. Jesus hoje quer saber o que lhe faz triste. Quais são aquelas situações que lhe retiram a paz interna? Quais são os eventos que você tanto apostou, que você tanto esperou, que você tanto preparou, e no entanto, você foi frustrado? Quais são os motivos que você hoje tem para retomar a sua caminhada com Jesus? Portanto, faça uma análise da sua vida.
Faça uma passagem pelo seu viver. Retome a sua caminhada e perceba, desde que você se entende como gente, desde que você tem consciência da sua vida, perceba quais foram os eventos que lhe tiraram a paz interior. E quais eventos ainda hoje mexem com a sua vida. Nós sabemos que nem tudo são flores. Nós sabemos que nem tudo na nossa vida é felicidade. Nós possuímos momentos de desilusão, de tristeza. Nem sempre nós temos um pai ideal, uma mãe ideal, uma família ideal. Nem sempre nós possuímos um suporte que queremos. Algumas vezes, os nossos pais faltaram. Algumas vezes, na nossa família, tivemos situações de alcoolismo, tivemos situações de embriaguez, tivemos situações de separações. E tudo isso vai marcando a nossa vida de maneira em que nós percebemos marcas profundas e algumas vezes deixamos de caminhar porque focamos o nosso olhar lá nessas feridas.